Olá a todos do canal Balastral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, o seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos lá, minha gente, para a previsão aqui das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, dos dois jogos entre o Fluminense e o Vasco da Gama. Fluminense e Vasco aí, que vão jogar nos dias 1º de agosto e 5 de agosto de 2026. Oitavas de final da Copa do Brasil. Este vídeo aqui, minha gente, esta previsão não é a respeito de primeiro ou segundo jogos. Não. Esta previsão aqui é de quem, afinal de contas, se classificará para as quartas de final da Copa do Brasil 2026. Tudo bem? Então, a minha previsão vai ser focada nisso. Lembrem-se, é o classificado. Ok? Antes de iniciar este vídeo, esta previsão, fica aqui o convite para você. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa força e da nossa egrégora. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostar, deixe o seu dislike. O importante é a sua participação. E deixe o seu comentário, o seu palpite aqui neste vídeo. Quem você acha que vai se classificar? Fluminense ou Vasco da Gama? Deixe o seu comentário. Vamos lá, minha gente, vamos iniciar essa tiragem? Concentração máxima neste momento. Neste momento, peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler a sorte, ler o campo e ver as energias dos jogos entre o Fluminense e o Vasco da Gama. Oráculo. Fluminense e Vasco da Gama jogarão nos dias 1º e 5 de agosto de 2026, jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Oráculo. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, de uma forma clara, direta e objetiva, através de 5 cartas para o Fluminense e para o Vasco da Gama, é quem se classificará para as quartas de final, oráculo. Fluminense se classificará? O Vasco da Gama se classificará? É o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento. De uma forma clara, direta e objetiva. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, Fluminense, Vasco da Gama, respectivamente. Fluminense. Vasco. Carta central, carta tema para o Fluminense, carta da árvore, carta 5. Esta carta é uma carta um pouco neutra aqui para as tiragens de futebol, porque ela me demonstra vigor físico, saúde, mas também pode me demonstrar um time um tanto quanto parado, um time um tanto quanto preso dentro de campo. Vamos lá, continuar. O Fluminense abriu com a raposa e com o sol. Aqui é preocupante porque, gente, a raposa e o sol. Aqui me demonstra os erros do Fluminense, as falhas do Fluminense sendo muito bem demonstradas nesses dois jogos, estando muito evidentes. Então isso pode causar uma fragilidade para o Fluminense, porque o Vasco vai ver muito nitidamente o que o Fluminense tem de frágil no time, o que o Fluminense demonstra de incapacidade.
ainda me vem com a árvore, eu creio que seja muito no aspecto físico. Mas vamos continuar. Aqui, ó, o envelope e a criança. E também tem uma tiragem aqui para o Fluminense de quê? De uma escalação que, assim, pode ser um pouco frágil, tá? Uma escalação frágil para o Fluminense. O que mais me chama a atenção aqui, os erros do Fluminense sendo muito bem demonstrados, muito bem claros, e uma fragilidade para o Fluminense. Mas vamos para o Vasco da Gama agora. Carta central do Vasco da Gama, ótima carta, carta da âncora. A carta da âncora, minha gente, é uma carta aqui no baralho cigano que me fala de objetivos alcançados, você chegar no lugar onde você quer, uma carta de vitória, uma carta de sucesso. Nuvens e estrela. Aí que está. O problema é esse. Aqui já temos um problema sério para o Vasco. Por quê? Gente, nuvens e estrela. A estrela me fala de orientação técnica, orientação tática do time do Vasco da Gama. Muito ruim. Muito ruim. Um time confuso dentro de campo devido muito ao que é orientado pelo treinador, tá? Ainda vem com a âncora. A âncora também é uma carta de permanência, tá? Então isso aqui está muito forte para o Vasco, muito forte, uma orientação técnica ruim, confusa. E não vejo mudanças nisso, porque a âncora ela também tem esse sentido de permanência, não é? Mas vamos aqui continuar a tiragem. Me veio o coração e o homem. Me veio o coração e o homem. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, o que acontece aqui para o Vasco é raça, luta, empenho, coração, na vontade. O próprio time aqui representado, carta 28, então me demonstra o quê? O Vasco da Gama, gente, na base do coração, na base da raça, na base da força. Olha que o próprio time, ó, o Vasco aqui sendo representado. Então, vejo muito isso, tá? Muito isso. Essa questão aqui, apesar de estar primeiramente negativado para o Vasco, eu vejo que o Vasco se sobressai. Eu consigo ver aqui o Vasco ele indo mais além, ele tendo mais garra, mais vontade aqui nesses dois jogos e se classificando. Então minha previsão aqui, minha gente, de quem se classificará entre Fluminense e Vasco da Gama é que o Vasco da Gama se classificará para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesses dois jogos contra o Fluminense, classificação do Vasco da Gama. Esta é a minha previsão. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.